Graça e paz. Hoje nós iremos meditar em um estudo falando sobre o batismo. Nós estamos aí realizando alguns estudos e hoje nós iremos falar propriamente do batismo. Por que as igrejas batizam? Por que algumas igrejas têm costumes diferentes no batismo? Por que algumas igrejas batizam crianças e outras não batizam crianças? Por que algumas igrejas batizam apenas derramando água sobre a cabeça e outras é necessário que a pessoa seja afogada, seja afundada na água para ser realizado o batismo? Essas e outras dúvidas nós iremos estudar hoje nesse estudo, no qual Jesus deseja que você seja batizado. E o primeiro ponto que nós iremos tratar hoje aqui é por que as igrejas batizam? E a resposta ela é muito simples. As igrejas batizam porque Jesus mandou batizar. Em Mateus capítulo 28, do versículo 18 a 20, o texto que nós chamamos de a Grande Comissão, Jesus vai nos dizer o seguinte: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, quem ordenou o batismo foi o próprio Senhor Jesus, batizando em nome da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E continuando no processo de ensino, ensinando o que? A obedecer tudo o que Jesus ordenou. Então, Jesus é que ordenou o batismo. E por ter ordenado o batismo, Jesus também nos deu o exemplo. Em Mateus capítulo 3, vai nos dizer, a partir do versículo 13, o seguinte: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então a voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Jesus mesmo nos deu o exemplo de que todos nós devemos ser batizados. Mas existe um critério que deve ser cumprido para que a pessoa seja apta a ser batizada. Qual é? Todo mundo pode ser batizado? Deus, é do desejo de Deus que todos sejam batizados, mas nem todos podem ser batizados. Por quê? Olha só, o texto de Atos capítulo 2 vai nos contar a história do apóstolo Pedro pregando para uma multidão. E ele pregava para a multidão e olha só, aquela multidão, 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. E olha só o que vai dizer aqui. Olha o versículo 41, Atos 2:41, vai dizer o seguinte: Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, quem pode ser batizado? Aqueles que aceitam a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação. Você aceitou a mensagem do Evangelho, você aceitou Jesus no seu coração, você decidiu que quer viver com Ele para toda a sua vida, então você pode ser batizado. Obviamente, existem situações que a gente precisa, quando a gente assume um compromisso com Jesus, precisa regularizar. Se há algo de errado na minha vida, eu preciso regularizar para mostrar que eu creio em Jesus. Mas o que o texto está nos dizendo é, quando a pessoa crê de todo o coração em Cristo, entrega a sua vida para Ele, essa pessoa pode ser batizada. Há também um relato, em Atos capítulo 8, do eunuco etíope. Esse homem era um eunuco, que ele estava viajando, ele era da Etiópia, e Filipe foi levado por Deus para encontrar com ele. E se aproximou dele, começou a conversar, aquele homem estava lendo uma passagem das Escrituras, e Filipe perguntou se ele entendia.
O homem pediu ajuda a Filipe, que era um dos discípulos de Jesus. E o eunuco perguntou a Filipe, depois de crer em Jesus, de aceitar a mensagem, no versículo 36 ele diz assim: o eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Então, a gente aprende aqui de que quando nós cremos em Jesus de todo o coração, entendemos a mensagem, nós podemos ser batizados. Veja o que Filipe disse: você pode, se, condição, se crer de todo o coração. E esse texto do eunuco é maravilhoso porque a gente tira algumas lições de algumas perguntas que eu fiz no início. Por exemplo, por que algumas igrejas batizam crianças e outras não? A resposta está em mais partes, da Bíblia, mas nesse texto nós vemos claramente a resposta. Tanto que Filipe diz o que para o eunuco? Você pode, se crer de todo o coração. A criança, o bebê, a criança de 2, 3 anos, ela não tem o discernimento para crer em Deus de todo o coração. Ela não tem o entendimento. Dessa forma, ela não pode ser batizada, porque o batismo é para os que creem. Lembra da outra passagem? A outra passagem diz o seguinte: quando Pedro falou para a multidão, os que aceitaram a mensagem foram batizados. Não fala dos filhos deles, não fala das crianças de colo, que provavelmente tinha no meio deles também criança de colo, mas somente os que aceitaram a mensagem. Agora Filipe diz o quê? Você pode, se crer de todo o coração. Há também um outro costume: algumas igrejas batizam derramando apenas água na cabeça. A aspersão, jogando água na cabeça da pessoa. Outras batizam por imersão, que é afundando a pessoa em uma água, em um reservatório, em um rio. Qual que é o certo? Olha só, vamos ver aqui. O eunuco, no versículo 36, o que é que ele disse? O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado. Perceba, o eunuco estava em uma longa viagem. Com certeza ele estava levando água na carruagem que ele estava, no veículo, que ele estava seguindo, que estava sendo levado por outras pessoas. Ele com certeza tinha água, poderia derramar sobre a cabeça dele, mas ele entendeu naquele momento que o batismo era onde? Em um lugar onde houvesse um poço de água ou um rio, porque o batismo bíblico é um batismo em que a pessoa é imersa na água. O batismo de imersão, onde a pessoa é afundada mesmo. Então, significa, na verdade, o morrer e o ressuscitar. O morrer para a sua carne, morrer para as suas próprias vontades, e o ressuscitar para viver para Cristo. Quando a gente vai sepultar uma pessoa, a gente não sepulta só uma parte, só a cabeça, só o braço, só uma parte do corpo, não. A gente sepulta o corpo inteiro. Assim também o batismo, ele vai molhar, imergir o corpo inteiro. Mas quando vai ressuscitar para uma nova vida para Cristo, é também o corpo inteiro. Então, por isso que o batismo, primeiro, ele não é para crianças que não entendem ainda. Há crianças maiores que já têm a compreensão, tudo bem. O batismo, então, é para pessoas que têm a consciência e creem. E o batismo, ele é por imersão. O batismo também, ele pode significar... Esse áudio vai ficar um pouco grande, mas eu espero que você possa ouvir com calma, com paciência. O batismo, ele é um instrumento de demonstração do interior. Então eu gosto de citar o exemplo do casamento. Eu sou casado com a minha esposa Joyce, mas eu não comecei a amá-la no dia do nosso casamento. Eu comecei a amá-la tempos antes. Então, da mesma forma, você já entregou a sua vida para Jesus, você já tem um relacionamento com Cristo. O seu batismo, assim como o casamento, é uma marca pública do seu compromisso com Jesus, mas que você já tem esse compromisso no seu coração. Caso você não tenha esse compromisso no coração, aí sim você não pode se batizar. Perceba que o eunuco, ele já cria de todo o coração. A gente vê o registro lá em Lucas 23 do ladrão na cruz. O ladrão que estava à direita de Jesus na cruz, ele se arrependeu no momento em que ele estava sendo crucificado. E Jesus disse para ele: olha,
ele fala para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquele momento ele foi salvo, mas ele nunca foi batizado. Obviamente nós que temos a oportunidade devemos ser batizados, mas não é o batismo que salva, é Jesus. Mas por amarmos a Jesus, obedecemos ao mandamento de nos batizar. E lembrando que não é uma pedida, eu vou ver, não sei se eu me batizo ou não. Se a pessoa é cristã, ela tem que se batizar. Por quê? Porque Jesus não deu uma sugestão. Olha, se vocês quiserem, Jesus deu uma ordem. Então nós precisamos obedecer à ordem de Jesus. E a ordem, como eu li no início, é: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim você será batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E será um dia muito feliz. Então, esse foi um breve estudo sobre o batismo. Nós iremos aí continuar nossos estudos. Qualquer dúvida você pode entrar em contato. E que Deus abençoe a sua vida. Aqui é o missionário Gabriel. Muito obrigado por ouvir até aqui. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.